Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Noriel Rocha. Nós vamos hoje, nessa aula, essa é a segunda aula, do tema relacionado às águas do Rio de Janeiro e a ação da coroa portuguesa nesse sentido. A temática da água, como nós falamos na aula passada, é uma das temáticas mais importantes do mundo, não só na atualidade, em razão da corretíssima preocupação ambiental, não é? Que faz parte de todos os governos do mundo. Evidentemente, há muita politicagem e muita retórica em torno disso, mas passando ao largo dessas politicagens e das falácias e das propagandas enganosas que existem em relação a isso, a preocupação com o ambiente em que a gente vive é algo concreto. Quer dizer, a poluição dos rios, dos mares, é algo substantivo e consistente, que a gente lida o tempo todo. Nós poderíamos pensar que é somente uma questão de educação privada, por exemplo. Por que a gente produz tanto lixo? Né? É porque consome muito? Existe uma relação direta entre o consumismo? Por que as pessoas jogam sofá dentro dos rios? Vai por aí afora. Basta a gente andar. Não precisa ir na periferia, não. Basta uma andada pela cidade do Rio de Janeiro para a gente verificar que a situação é calamitosa, sob todos os aspectos. Evidentemente que existe um componente de uma deseducação pessoal, portanto privada, particular, e existe um gravíssimo componente do descaso institucional. No caso específico do tratamento, da canalização e tratamento de água, isso diz respeito a uma ação de Estado, ação de governo, né? E a gente tem visto, a ideia aqui com essas aulas é estudar exatamente esse caos que é o abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro, né? Uma coisa é nós verificarmos um tempo em que o mundo inteiro promovia um tipo específico de abastecimento de água e entender aquele contexto. Outra coisa é a partir do momento que existe recurso e novas formas de canalização de água, de tratamento e de saneamento, como nós estamos em pleno século XXI, a maior parte da cidade do Rio de Janeiro, no que diz respeito à Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, né, São Conrado, enfim, áreas nobres da cidade, nobres mesmo. Isso sem contar o subúrbio, não vou nem me ater ao subúrbio. Ipanema, são lugares cujo IPTU é altíssimo. São IPTUs equivalentes ao que é pago em palácios na Europa. É uma brincadeira o descaso das autoridades. Não tem saneamento básico. Né? Quer dizer, tudo deságua no Rio. E o Rio de Janeiro, tudo deságua no mar, desculpe. E o Rio de Janeiro é uma cidade turística. Né? Quer dizer, agora com a pandemia, não. Né? Isso diminuiu muito mais. Veja, o apelo turístico da cidade e as pessoas quando vêm para o Rio, elas vêm para visitar o quê? Elas vêm exatamente para fazer uma visitação nesse complexo natural que envolve mar e montanha. Isso é a beleza natural do Rio de Janeiro. Então, como é possível as autoridades permitirem que os próprios cariocas, os brasileiros de uma forma geral e os estrangeiros mergulhem em águas contaminadas, como se isso não estivesse acontecendo?
Então, é um descalabro em cima do outro. Não é? Bem, a parte disso, evidentemente, qualquer indivíduo que raciocine minimamente há de convir que a gente não tem produção de comida sem água. Não há como manter a vida no planeta sem água. Então, ao contrário do que tem falado a falsa direita brasileira, cuidar do meio ambiente e desse presidente genocida, junto com esses militares genocidas, cuidar do meio ambiente não é uma questão de, não é um discurso da esquerda, não. Aliás, repito mais uma vez, a esquerda, de uma forma geral, nunca se preocupou com causas ambientais. Essa pauta, ela veio a adotar depois da queda do Muro de Berlim, depois da perestroika. A ideia da ecologia não fazia parte da pauta da esquerda, não. Nunca fez. Né? E mesmo que tenha sido apropriado pela esquerda ou pela direita, tanto faz, a natureza não é uma questão de direita ou de esquerda. É uma questão, não se pode politizar a coisa a esse ponto. É uma questão de entender que nós vivemos dentro de um ecossistema vivo e que sim, existe um trabalho das famílias, das pessoas, dos fazendeiros, né, portanto da cidade e do campo, e das instituições governamentais e privadas, que têm responsabilidade, porque isso impacta a todos nós igualmente. É a mesma discussão que encerra a questão dos agrotóxicos. O cara não está jogando agrotóxico somente na planta dele. Ele está jogando agrotóxico em todo o campo. Né? Então é preciso avançar nessa questão. Bem, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os governadores, né, desse período aí do Rio de Janeiro e o que eles fizeram em termos de obra ou de infraestrutura, né, para dar conta dessa questão das águas do rio. Nós vimos na aula passada que o Rio de Janeiro é água pura, que desce das montanhas. Né? Basta olhar mapas antigos da Baía da Guanabara para verificar a quantidade de rios que cercavam toda a Bahia, que desaguava na Bahia. Hoje a gente olha para a Baía da Guanabara e pergunta, cadê esses rios? Não dá para ver mais. Né? Mas a água não seca. A água muda de caminho. Para onde ela foi? Então, vamos aqui. Martim Corrêa de Sá governou de 1602 a 1608. No seu governo, ele lançou uma contribuição para a canalização de água que ia apanhar na praia do Flamengo. E não conseguiu fazer isso. Ele queria trazer água do Carioca para saciar a sede do povo. Constantino Menelau governou de 1614 a 1617. Em 1617 foram dadas as primeiras providências sobre o imposto sobre o vinho para concluir as obras do Rio Carioca. Então a gente já vê aqui uma obra sendo feita. Vamos lembrar que o Rio Carioca é um dos rios mais importantes do Rio de Janeiro. Né? Então, o Rio Carioca ficava longe. Ele ficava a 1 légua longe da cidade. Tá? Então, era uma obra, naquela altura, de infraestrutura monumental. 1 légua são 6 quilômetros, hein? Isso é muita coisa, você canalizar 6 quilômetros de água. Certo? Bem, Rui Vaz Pinto foi de 1617 a 1620. Criou
o imposto sobre vinho criou-se, havia sido criado, para fazer as obras de abastecimento de água, que era requisitado pela população, que naquela altura, no Rio de Janeiro, já era de 4 mil habitantes. Você fala, 4 mil habitantes não é muita gente. Claro que é muita gente. Olha o contexto que nós estamos. Olha a data, a época em que nós estamos. Coloca 4 mil pessoas hoje num assentamento rural sem água. Né? A gente consegue ter uma dimensão do problema. Porque junto com a água vem a ideia da limpeza. Vem uma ideia, entre outras coisas, sanitária. Vem a ideia da alimentação. Como é que você vai fazer comida sem água? Né? Esse imposto criado sobre o vinho para fazer obras de abastecimento de água. Então, aqui nós temos outro componente, hein? Criou imposto sobre o vinho. Veja que o imposto sobre o vinho, ou o consumo de vinho, ou a produção de vinho, era algo importante dentro do Brasil. Curioso, não? A ponto de criar um imposto. Né? Esse imposto, aqui entra a má administração, a incúria e a rapinagem, a corrupção. Evaporou. Né? Sumiu. Criou um imposto. Veja que isso acontece até hoje. E o dinheiro não foi deslocado para aquela obra. Então, o problema de água foi agravando. Martins Corrêa de Sá, o segundo governo dele, que foi de 1623 a 1632. Veja que foi um governo mais longo. Hein? Foi Martim Corrêa de Sá que fez a primeira tentativa para captação e canalização do Rio Carioca para abastecimento de água do Rio de Janeiro. Né? Então, naquela altura, o Rio de Janeiro já era uma cidade, quer dizer, você tinha oficiais da Câmara, tinha índio, tinha escravo, né? Tinha nobreza. Então, a Câmara do Rio foi obrigada a ajustar a condução do Rio Carioca com o arquiteto Domingos Rocha para trazer o rio até o Campo de Santo Antônio. E fixou um tempo, tem 4 meses para fazer essa obra. Tá? Então, esse foi o princípio da grande obra do Aqueduto da Carioca. Ele foi orçado em 60 mil e custou mais de 1 milhão. Então, naquela altura, já existia a pendenga da desapropriação de terra nas vizinhanças do Carioca. Né? Porque, evidentemente, todas as vezes que as pessoas vão procurar lugar para morar, até hoje isso não mudou, não. Elas procuram um local que tenha água perto. E se a água não está ali, você fura um poço. Ou vai canalizar a água. Você vai buscar água de um lugar muito distante. Porque é impensável ficar vivendo de caminhão. Certo? O problema de quem mora perto de curso d'água é que se a pessoa não tem consciência, ela de fato polui. Né? Então, quem morava nas vizinhanças do Carioca, do Rio Carioca, que é perto ali do Corcovado, né? Nasce ali naquela região, havia poluição. Então você fala, mas o que existia naquele trajeto, né, que poluía as águas? Bem, isso é uma outra discussão, que é preciso entender, então, como é que funcionava, digamos, a cidade do Rio de Janeiro. Veja que Dom João VI vai fazer o Jardim Botânico naquela região ali, né, muito próximo. E tinha uma dificuldade, Dom João sair do palácio para ir até, tinha que dar uma volta muito grande.
para chegar até onde hoje é o Jardim Botânico. Né? O carioca hoje, quando anda pela cidade, ele não tem a menor noção da dificuldade que era andar pelo Rio de Janeiro. Tá? Bem, então, essa questão da desapropriação de terra, o Martim Corrêa de Sá teve que lidar com isso, e os moradores deixavam as águas impuras e também impediam o uso comum delas. Então, veja que aqui nós temos um problema de legislação mesmo. A água pertence a quem? Né? Então, o governo teve que fazer... É preciso entender esses meandros. A água pertence a quem? A água pertence ao Estado, a água pertence à propriedade privada. É igual hoje, você compra uma terra. A gente já tem uma legislação definida com relação a isso. Né? Passa água, passa um rio ali. O rio é seu ou não é seu? Você pode pegar água do rio ou não pode? Não pode. Teoricamente. Né? Enfim. Mas esse caminho todo teve que ser seguido. Então, esse primeiro ato oficial, visando a adução de água até um ponto central, onde ela pudesse ser distribuída de uma forma cômoda ao povo. Essa obra ficou parada durante muito tempo, porque se discutia as providências para o abastecimento, mediante a construção de um aqueduto, que isso era uma obra complexa naquela altura. Hein? Nós estamos falando do início do século de 1600. Os romanos fazem aquedutos desde tempos imemoriais. Fazem? Claro que fazem. Existia já essa tecnologia, digamos assim, e era uma tecnologia. Aí o que é preciso ver tem mão de obra? Uma coisa vai puxando a outra. Bem, depois veio Rodrigo de Miranda Henriques, que vai de 1633 a 1637. A governação dele foi bem menor. Ele não teve pouco recurso para solucionar o problema da água e do saneamento. Ele instituiu o imposto de 160 réis sobre cada canada de vinho importado na cidade. De novo, voltou com isso. E o dinheiro devia ser aplicado no aqueduto para a água. Então, o produto auferido seria depositado numa arca especial. Né? Essa arca ela tinha uma configuração. Ela tinha 3 fechaduras. E as chaves diferentes eram chaves diferentes, cada uma ficava com um poder. Um ficava com a Câmara, outro com o governador e a terceira com o prior dos jesuítas. E mesmo assim o dinheiro desapareceu. Você veja que é uma loucura. É preciso ressaltar que isso em Portugal não acontecia dessa forma, tá? Então essas bandalhas todas estão acontecendo porque de fato você está longe da vista do rei. Né? Mas, o que acontece? A coroa não aprovou esse projeto. Nem do imposto, nem dessa arca. Então, isso é alguma coisa que foi conduzida aqui à revelia da coroa. É preciso entender o que a elite brasileira fazia, a nobreza brasileira fazia, a brasileira não, a nobreza portuguesa, não é? E com autorização e sem autorização. É preciso entender o que era a lei e o que era o descumprimento da lei. Não adianta a gente olhar uma questão hoje, no século XXI, tendo se passado no século XVII. As circunstâncias e o ambiente eram bem diferentes.
Aqui nós temos o Salvador Corrêa de Sá, o moço, não é o velho, não. Ele vai governar de 1637 a 1642. Ele mandou abrir valas para conduzir as águas da Lagoa da Ajuda. Essas valas iam da Lagoa da Ajuda ao sopé do morro onde está o Largo da Carioca, para a prainha. Isso é hoje onde é a Praça Mauá. Tá bem? Isso era conhecido como Rua da Vala. É onde é hoje a Rua Uruguaiana. Então, onde é a Uruguaiana, era um rio. Veja que a rua matou o rio. É uma sequência de loucuras e de crimes o que foi feito. Essa vala dava escoamento às águas da lagoa. E em 1642 ela foi alargada para melhorar o escoamento. Ela vai se situar no eixo da Rua Uruguaiana, né? E ela limita, digamos, o espaço urbano, onde estava situada a cidade, né? E aquela zona mais adentro, que era a zona rural. Então, onde hoje é o Jardim Botânico, aquilo era uma zona rural, muito distante, né? Então, perto dela, ou a partir dela, nós temos a Lagoa da Pavuna e o Manguezal de São Diego. Nós já falamos que os manguezais são localidades que purificam as águas antes delas entrarem nos mares, né? Então, essa água drenada da Lagoa da Ajuda, veja o tamanho que não devia ser a lagoa, hein? Essa água drenada compreendia as ruas atuais, que é a Rua do Ouvidor, a Rua do Rosário, 7 de Setembro, Buenos Aires, Alfândega, Teófilo Otoni. Olha a quantidade de ruas imensas ali no centro. Ora, o que vai acontecer? Novamente, quer dizer, aquilo que foi a solução que foi tida para resolver o problema de escoamento de água, a população vai utilizar esse canal como um canal de esgoto, para jogar coisa dentro do canal. Então aqui entra, veja, o poder público toma uma decisão acertada e a população emporcalha, né, não faz a sua parte. Então aquilo ali era uma fonte, de fato, de doença, de odores fétidos, né? Era um problema. Acabou criando um problema. Um valão de esgoto correndo a céu aberto. Até hoje o Rio de Janeiro tem isso, né? Bem, Luiz Barbalho Bezerra governou de 1643 a 1644. Ficou pouquíssimo tempo. Agora, apesar desse pouco tempo, foi esse indivíduo que instituiu o regime de dar à Câmara aposentadoria ao governador. Foi esse cara, Luiz Barbalho Bezerra. Ou seja, os cofres municipais pagavam o aluguel da residência do governador. E aqui começa não um tipo de concessão ou de benefício. Aqui começa, de fato, a mordomia. Tá? O Estado passa a financiar, no caso a Câmara, os governadores. Isso é uma excrescência em termos de poder público. Bem, então esse indivíduo
que não, raramente, mas é raro, eu não me recordo de ver o nome do Barbalho Bezerra citado assim, em estudos, no caso dessas inovações, né? E evidentemente que o povo é terrível, porque quando você institui um privilégio, uma mordomia, depois você não consegue tirar aquilo. Ou para tirar, já criam-se as corporações, né, as necessidades. Para retirar depois aquilo ali é uma trabalheira tremenda. Né? Bem, vem no período da governação dele um engenheiro francês, Michel Decolle, que foi cedido a Portugal pelo governo francês. Esse engenheiro, né, Portugal, nessa época, está sendo governado pelo primeiro rei da dinastia de Bragança, Dom João IV. Tá? Então, esse engenheiro vai determinar o traçado das ruas e vai fixar os declives para escoamento das águas pluviais, em direção às valas que ele mandou abrir e estabeleceu o padrão de construção. Ele permanece no Rio até 1647, faz e aprova plantas, e essas plantas são executadas. Né? Mas ele teve pouco tempo, o problema de água continua. Aí passa para Duarte Correia Vasquianes, né? O segundo governo dele, que foi de 1645 a 1648. Aquela vala que tinha sido criada na atual rua Uruguaiana, que o Salvador Correia de Sá, né, tinha mandado construir, aquela vala para escoamento da água de Santo Antônio, né, para escoamento da água, tinha sido insuficiente. Então, a Câmara vai contratar o mestre pedreiro André Tavares para construir um cano de pedra e cal, com 3 palmos de fundo e 4 de largura. É uma canaleta, né? Hoje a gente compra a canaleta cimentícia pronta, pré-moldada. Então, você pega o mestre pedreiro, ele tem que ser um mestre em cantaria, porque ele vai pegar pedra, né, e transformar a pedra, a laje de pedra, num cano. Trabalho manual. Então, ele pegou isso e levou a água da lagoa à Praia do Carmo. Praia do Carmo é hoje a Praça 15 de Novembro. Né? Então, esse traçado foi um traçado em linha reta e deu origem à Rua do Cano, que é hoje a 7 de setembro. Esse cano passava por baixo do convento do Carmo. De novo, uma obra grande. Né? Aí nós temos o governo do Salvador Correia de Sá, o segundo governo. À medida que a cidade vai crescendo, então os moradores vão insistindo sobre essa questão da água, né, de canalizar as águas do Rio Carioca. Então, em 1648, a Câmara decide pôr em arrematação, a obra de conduzir as águas da cidade por meio de calhas de madeira dispostas na encosta dos morros. Você pensa assim, mas por que calha de madeira e não pedra? Isso é uma, quando nós vamos analisar arquitetura, digamos, chamada arquitetura colonial, a utilização de pedras de cantaria, de sustentação nas casas, vai ser pequena. Os barrotes
as colunas, as vigas, são quase tudo de madeira. Tinha muita madeira, evidentemente, era só você ir ali e derrubar. Então, em termos de praticidade, digamos assim, e madeira de lei, não é? Isso era muito mais fácil, embora não fosse duradouro, como é um trabalho de pedra. Então aqui a gente vê um pensamento, quer dizer, um negócio que vai se arrastando, ninguém consegue fazer a coisa direito, e essas improvisações, né? Embora tivesse esse cenário, é mais fácil você ir ali e derrubar, mas não resolve o problema, né? Você faz uma maquiagem na questão. Então, a água, o rio nascia nas encostas do morro, já era naquela altura conhecido o curso superior do rio, com as nascentes. Então, onde que estavam as nascentes? Vamos lembrar, o rio Carioca tem as suas nascentes na encosta do Morro do Corcovado. Então, você tem que captar aquilo ali, certo? Então, quem não estava perto de rio, utilizava água de poço ou água salobra, ou ia buscar as águas no rio Carioca. Lembra dos aguadeiros? Então, quem ia buscar água no rio Carioca? Os índios, os escravos e os aguadeiros que pegavam, traziam em grandes barricas, em carroças, e vendiam. Né? Então, foi a pregão, quem é que vai fazer essa obra. Isso aqui, entre outras coisas, demanda realmente uma dificuldade e mostra que o Brasil não tinha, naquela altura, realmente mão de obra especializada em quantidade para promover esse tipo de obra. Tá? Bem, então, para resolver essa questão, uma série de outros aspectos estavam tendo que entrar em consideração aqui. E, evidentemente, que os donos daquelas terras, os governadores, né, a Câmara, a legislação portuguesa, como nós já explicamos, ela funcionava em etages, em camadas. E a Câmara republicana, a Câmara Municipal, ela tinha uma autonomia plena nesse aspecto. Bem, Tomé Correia de Alvarenga foi de 1657 a 1659. Ele, quando governou a província do Rio de Janeiro, então conduziu a água do Carioca pela encosta dos morros das Laranjeiras. Existe uma carta régia, que é a Carta de Régia de maio de 1658. Né? Mas ele não concretizou as realizações desejadas pelo seu governo. 2 anos para fazer esse tipo de obra, naquela altura, era muito pouco. Então veja que vem começa uma coisa, tem uma ideia, o problema é contínuo, e o outro não dá continuidade. Até hoje o Brasil tem esse tipo de problema. Vem um prefeito, um governador, faz uma coisa, o outro vem que é do partido diferente e destrói aquilo que foi feito, ou deixa aquilo acabar simplesmente. Né? Além do descaso e da incúria, que essa gente nunca é botada na cadeia, esse tipo de questão envolve um outro esquema, quer dizer, o esquema da corrupção. Que aí você entra uma outra turma, aquela outra turma inicia uma nova obra, e aquela nova obra é para desviar dinheiro de caixa, evidentemente. O que já está feito, a outra turma que já saiu já roubou. Então o Brasil virou isso. Virou um esquema de roubalheira de obras públicas. É uma indecência, é uma imoralidade, é caso de prisão mesmo. E a justiça brasileira não funciona. Essa gente não é presa, porque são eles que fazem as leis, não é? E eles vão fazer lei que os coloca de trás das grades? Não, é óbvio que não. Bem, então,
De 1669 a 1674, teve o governo do tenente-general João da Silva e Souza. No governo dele vão se iniciar os primeiros trabalhos para a adução das águas do Carioca à cidade do Rio de Janeiro. Então, o governo de João da Silva, de acordo com a Carta Régia, ele resolveu fazer o encanamento do Rio Carioca. Né? E ele vai se valer aqui do pequeno imposto dos vinhos e tirar o dinheiro de metade do rendimento das despesas da justiça. Ele contratou os mestres pedreiros, né, para trazer água do desterro. As obras tiveram início, missa campal, presença da Câmara, da nobreza, do povo, etc. E aí começou a adutora, que deveria vir ao longo do Morro do Desterro. Aonde era o Morro do Desterro? É o bairro de Santa Teresa hoje, né? O Morro das Mangueiras até o Campo da Ajuda. Então, essa obra foi feita sob a administração dos padres. E foram contratados índios pagos. Tá? Pagos. É uma remuneração pequena? Era. Mas é uma inovação nesse aspecto. Então, o empreendimento devia ser financiado de novo pelo imposto dos vinhos. Mais uma vez, esse imposto vai se revelar insuficiente. A obra foi paralisada. Aquilo criou uma briga tremenda entre o governo, os padres e os índios. Então, o povo continuou sem água. Né? É um produto absolutamente básico e essencial. Né? Não sem razão, os estrangeiros, quando eles vinham ao Brasil naquela altura, eles criticavam o preço excessivo de tudo, até da água dos chafarizes. Né? Então, evidentemente, quando você não tem água, toda a vida fica complexa ainda. Como é que você vai produzir, como é que você vai morar, como é que você vai ter família. Tem que ir entendendo as repercussões desse negócio. Bem, apesar da inauguração de tudo isso, o governo do Silvio Souza não conseguiu avançar. Aí veio o Matias da Cunha, que vai de 1675 a 1679. Então, a história da canalização do Rio Carioca é longa, é perturbada, é acidentada, embaraços, obstáculos, faltava dinheiro, faltava mão de obra, né? E, sobretudo, faltava foco, faltava esforço. A Câmara do Rio de Janeiro não focava nisso efetivamente. E aí começa, a Câmara começa, para terminar as obras do aqueduto, a criar um imposto sobre o aguardente. Bem, aqui, quem produzia aguardente? Os jesuítas. A cana-de-açúcar, né? Os engenhos. Para a gente ter uma ideia hoje, vou dar uma ideia de extensão. A fazenda dos jesuítas, que depois vem a ser a fazenda que o imperador vai comprar, né? A fazenda dos jesuítas era um negócio tão gigantesco que ia de Ilha de Guaratiba, Campo Grande, hoje, até Vassouras, a cidade de Vassouras. Isso era o tamanho da fazenda dos jesuítas. Evidentemente que os jesuítas, portanto, eram um poder mercantil, econômico, violentíssimo.
violentíssimo. A igreja produzia aguardente, cachaça. Mas eu falo, mas cana. Então, essa briga que aconteceu entre o poder municipal e os jesuítas, né, foi acirrando. Tá? Mas foi no governo de Matias da Cunha, por iniciativa de uma mulher, Cecília Barbalho, que ninguém fala dela, que se instalou o recolhimento de que se originaria o convento da ajuda. Né? Bem, aí vem Manuel Lobo, 1679 a 1680. Em 1679, o rei de Portugal ordena a Manuel Lobo, governador, que destinasse verba aos encanamentos do Carioca. Mas a Câmara ponderava que os subsídios do vinho estavam escassos. Então, os encanamentos chegaram à ermida do Desterro. Então, veja, embora o rei determine, é o que eu falei para vocês aqui, funcionava como uma república, é preciso entender isso. E a Câmara republicana decidia o que ela queria, a revelia do que o rei mandou fazer. Bem, esses encanamentos vão chegar muito mal até a ermida do Desterro. Você tem que tirar a água ali do Corcovado, desce, né, por Laranjeiras e vai puxando até o centro da cidade. Era uma obra de engenharia monumental, hein? Monumental. Pedro Gomes, que é um governador interino, na ausência do Manuel Lobo, que vai de 1681 a 1682, ele instituiu uma taxa sobre cada barril de aguardente importado na capitania. Então, isso cria o novo contrato dos aguardentes do Rio. É preciso estudar a história dos aguardentes do Rio, a história das bebidas, né? Para entender um pouco o processo de urbanismo da cidade. Isso está diretamente interconectado. Né? E, assim, o governo tira imposto. Para ele tirar imposto, quem está produzindo? Então, uma coisa leva a outra. Né? Duarte Teixeira vai de 1682 a 1686. Existe uma outra carta do rei a esse governador, também Duarte Teixeira, ordenando imposto sobre os barris que entrassem com aguardente, para que as obras do Carioca, veja que a coroa tem uma preocupação. Né? O dinheiro, para evitar a corrupção, é colocado um cofre posto em um colégio. Esse cofre tem que ter duas chaves, uma fica com o tesoureiro e outra com o reitor. Então, o rei manda também ordem para que os índios sejam pagos. Os índios que trabalham nas obras têm que ser pagos. Né? Tem que dar pagamento e tem que dar comida. E, nesse aspecto, a ordem real vai contra o procedimento dos jesuítas nesse quesito. Tá claro? De novo, você cria um problema da coroa com os jesuítas. Olha, os jesuítas foram um fator de insubordinação. Quando o Marquês de Pombal acusa eles de conspirarem contra a coroa, é preciso entender que o Marquês, apesar das malvadezas e absurdo que o Marquês cometeu, ele não estava de todo errado, não. Os jesuítas eram verdadeiros conspiradores contra a coroa. Ficou uma ordem poderosíssima, muito rica. Né?
e que detinha isso, por exemplo, eles faziam os empreendimentos, lidavam com educação, eram latifundiários, não é? Grandes produtores de terra, portanto, tinham um poder de barganha junto ao rei imenso. E era um dos poderes que decidia. Bem, para fechar esse período do século XVIII, o último governador foi Arthur de Sá e Menezes, que foi de 1699 a 1702. A coroa, reconhecendo que o subsídio pequeno dos vinhos era insuficiente para fazer as obras, mandou acrescentar dinheiro da Casa da Moeda. Então, essas obras foram retomadas, mas foram interrompidas em consequência das invasões francesas de Duclerc. Sem considerar também que naquela altura, que o ser humano é mau em qualquer tempo. O governo fazia e havia muito processo de destruição, de depredação, de canalização, das canalizações já feitas. Né? Então, essa gente destruía o que já estava feito e canalizava, evidentemente, aquela água para suas próprias terras, para irrigar suas hortas, suas plantações, etc. Então, você tem aqui um outro problema, que é o problema das chamadas ligações clandestinas, né? A gente sofre com isso até hoje, não só no que diz respeito à água, bem como no que diz respeito à luz. Apesar de ter uma legislação severa contra essas práticas, penalidades severas, até degredo, né? Os estragos e o hábito que se vai criando de que você pode roubar para se favorecer, isso vai criando uma mentalidade. Agora, não se pode considerar a imperícia dos contratantes na execução dos projetos. O emprego de materiais de má qualidade. E a falta de foco. Porque se os governos tivessem, de fato, traçado um projeto de longo prazo e os governadores fossem dando seguimento, mas você não tem ideia de projeto. Aí, teve um determinado momento, depois dessa discussão longuíssima, veja que atravessa décadas, o rei baixa um decreto, uma ordem peremptória, e ele manda suspender as obras até ele decidir quando elas vão recomeçar. Bem, então isso aqui digamos, o início da questão das águas. Até chegar, quando a gente olha as imagens do Rugendas, você está vendo carregadores de água, a Biblioteca Nacional está cheia dessa imagem. Se você comprar os livros do Rugendas, do Debré, você vê isso. Aí nós já vamos ver os chafarizes prontos. Então você falou chafariz da Carioca, as fontes e os chafarizes. Aqui é porque a água já está canalizada. Entendeu? Então até a iconografia até a iconografia nos ajuda nesse sentido. Você pega as iconografias do Rio de Janeiro durante o século XVII a I, e as iconografias que começam a aparecer no século XVIII já têm uma marcação diferente. Então, as fontes e os chafarizes, no Rio de Janeiro, eles vêm à existência a partir do século XVIII. Tá? Né? Então, são obras que levaram muito tempo para serem executadas. E, evidentemente, a partir do momento que você tem uma água canalizada, é claro que a própria vida da cidade, vida econômica, social,
vai se ampliando, evidentemente. Tá? Então, essa questão da canalização das águas é um aspecto muito profundo, muito sério, no que diz respeito à história como um todo. Né? Tá? Bem, então, nós vamos ficando por aqui e vamos continuar o nosso assunto até chegar a Dom João VI, as reformas que Dom João vai mandar fazer, tá? E para verificar todos os chafarizes que a gente tem no Rio de Janeiro, tá certo? Então vamos ficando por aqui e até a semana que vem.